esta ideia de que nós passamos de um período de fé, misticismo e autoridade para um período de razão, ciência, análise crítica, essa é apenas uma figura de linguagem, um estereótipo. Isso não correspondeu à realidade. Quando você vê o surgimento, vamos dizer, da cultura chamada moderna, o que você vê inicialmente não é um florescimento das ciências, mas um florescimento do ocultismo. Os séculos XVI e XVII são a época da astrologia e da alquimia. A maior parte dos livros que nós conhecemos sobre astrologia, por exemplo, surgem nessa época. Os grandes clássicos da astrologia. Mais ainda, os astrólogos, alquimistas e magos passaram a ter uma importância extraordinária como conselheiros dos príncipes da nova classe governante. Qual era a relação, se você olhar, qual é a relação entre a cultura letrada, se você pegar assim, a cultura dos intelectuais, e a cultura mais popular durante a Idade Média e nos primeiros séculos da Idade Moderna. Se você ler o que os grandes filósofos escolásticos escreveram sobre os assuntos que mais tarde seriam chamados de ocultismo, como astrologia, alquimia, etc., etc., você vê que eles faziam um esforço miserável para inserir isso dentro do edifício racional de conhecimento. Separando, portanto, o que pudesse haver ali de mera, vamos dizer, resíduo tradicional, lendário, e folclórico, do que pudesse haver de conteúdo fático admissível, racionalmente admissível. Por exemplo, na Suma contra os Gentios, Santo Tomás de Aquino faz a sua famosa análise crítica da astrologia. E ele começa por dizer que tudo que se move na Terra é movido desde os astros. Porém que os astros são corpos. E um corpo só pode mover outra coisa que é corpo. Então, ele diz que se existe alguma influência dos astros na conduta humana, não pode ser uma ação direta sobre a alma humana. Um astro não pode influenciar a alma humana. Mas pode, através da conformação do corpo, criar certas propensões e limitações. Então, ele diz como a maior parte das pessoas são, de fato, movidas por paixões corporais. Então, é possível que, dada uma certa configuração astral, você possa prever, grosso modo, a conduta do sujeito. Ele não teve tempo de prosseguir esse estudo. Mas o que ele colocou? Ele colocou os princípios de um teste científico da astrologia. Ele não diz nem que sim, nem que não. Ele articulou o problema cientificamente. Então, quando começa, vamos dizer, no século XVI, o florescimento da astrologia moderna, você não vê mais nada disso. Você vê a coisa se espalhar, vamos dizer, como um rastilho de pólvora por todo quanto é lado. Todo mundo querendo ler seu mapa astrológico. E as pessoas acreditando naquilo integralmente, ao ponto que os astrólogos, como Robert Flood, ou John Dee, ou Morand de Villefranche, tinham posições privilegiadas na corte, ocupando o lugar que em outras épocas teria sido do conselheiro eclesiástico. Mais ainda, a discussão sobre a astrologia assume imediatamente um tom, vamos dizer, polêmico, passional.
onde tem o a favor e o contra, coisa que não existia antes. Você vê que Santo Agostinho, no século IV, ele fala horrores dos astrólogos, mas ele já antecipa a hipótese de Santo Tomás de Aquino. Ele diz: não é impossível que, a partir da determinação da forma corporal, os astros exerçam alguma influência na conduta humana. Como ele não era um astrólogo praticante, nem ele nem São Tomás de Aquino, não tiveram tempo de averiguar, vamos dizer, empiricamente essas hipóteses. Mas você vê que era uma tentativa de articular cientificamente a coisa. E, portanto, isso quer dizer que a alta cultura da Idade Média, embora tendo absorvido todas aquelas concepções astrais que vinham das antigas civilizações cosmológicas, nem a aceitaram nem a rejeitaram. Mas trataram de elaborar intelectualmente num nível que nunca mais seria alcançado até o século XX. Quem alcançou no século XX um nível igual de elaboração? Este que vos fala, vocês desculpem, mas todo mundo que escreveu sobre astrologia em geral é tudo besteira. Tudo tomada de posição polêmica. O primeiro sujeito que disse que, olha, nós temos que rearticular a coisa para tornar possível a sua investigação científica. Não o seu mero teste científico de eficácia, porque, por exemplo, a pesquisa do Michel Vauquelin apenas fez uma teste para ver se algumas técnicas astrológicas funcionavam. Falou: bom, mas isso aí, você não está investigando a matéria, o assunto da astrologia, você está apenas investigando o que os astrólogos dizem a respeito. É um teste importante, mas ele pega o assunto pela beirada, não pela sua substância. Né? Eu digo: existe alguma maneira de você averiguar, né, cientificamente, se existe uma articulação entre fenômenos da ordem celeste e fenômenos da ordem terrestre, e que seria possível, qual é o conjunto de conceitos, de técnicas e de métodos que seria necessário para isso. Só quem colocou isso seriamente fui eu. Então a história parou com o Santo Tomás de Aquino e vou retomar. No século XVI e XVII é loucura geral. E essa loucura chega a um ponto tal que, por volta de 1680, né, as universidades são obrigadas a parar com a bagunça. Então, o que elas fazem? Simultaneamente, a Sorbonne e a Universidade de Oxford excluem a astrologia do ensino e fazem declarações contra. Quer dizer, aí fica proibido. Mas, como é que se diz? Quando você começa a delirar muito, tá entendendo? Às vezes tem que tomar uma atitude, como é que se diz, repressiva, para simplesmente devolver o camarada à realidade. Mas é claro que nisso aí existe uma perda formidável. Porque a partir daí, as atitudes com relação à astrologia se tornaram cada vez mais irracionais, extremadas e polêmicas. E nunca mais houve sossego para investigar a coisa com seriedade. A mesma coisa com relação a magia, experimentos místicos, etc. etc. Né? Quer dizer, houve no início da modernidade, um florescimento monstruoso disso. Tá certo? Deste mesmo florescimento surgem as principais ideias da ciência moderna, inclusive a ideia da matematização. Eles tiram exatamente daí. Tá certo? E quando a matematização está andando mais ou menos bem, então eles dizem: então só vale a matematização e nós proibimos o resto. Mas proibimos, espera um pouquinho. Quando nós observamos todos os personagens que historicamente criaram as novas tendências políticas da modernidade, fizeram a Revolução Francesa, né, impuseram a ciência dita materialista aqui e ali, eram todos maçons. Digo: o que é a maçonaria? Uma organização esotérica, cheia de ritos e símbolos, puramente mágicos. Então acontece que a partir daí você tem
duas ciências. Uma que é para você apresentar ao público, outra que é para você discutir na loja maçônica. Então, quer dizer, tem uma série de problemas que a partir daí você não pode mais abordar objetivamente. Porque existe o compromisso do segredo, existe a linguagem dupla, tá certo? Existe a paralaxe cognitiva, e existe uma confusão dos demônios. Isso é que é a modernidade, não é o reino da razão. Por exemplo, hoje, existem, de umas décadas para cá, os historiadores, sociólogos, todo o pessoal das ciências humanas, né, eles descobriram que existe esse negócio de magia, de alquimia, etc., e começaram a estudar isso historicamente. Né? Então, milhares de livros. Ótimo, porque graças a eles nós podemos saber, por exemplo, através da, por exemplo, Francis Yates, né? E outros estudiosos. Então nós sabemos a importância imensa que teve esse aporte maçônico na criação de todo o mundo moderno. Hoje em dia não dá para disfarçar mais. Então, quando começaram a publicar essas coisas, teve gente até que achou ruim, falou, não é para mexer nisso. Aí você vai entrar no irracional. Eu digo, mas peraí, eu quero saber a história, como a história foi, porque senão você está tampando os olhos, daí que você entrou no irracional. A função da sociedade secreta. Hoje tudo isso é bastante estudado. Só que tem um problema. Eu já li livros e mais... Para fazer essa pesquisa da mente revolucionária, eu li livros e mais livros, e mais livros, e mais livros, e mais livros sobre magia na Idade Média, magia na Renascença, magia no Iluminismo, alquimia, não sei o quê. Tudo isso tratado como se esses elementos fossem criações culturais de uma outra época. Eu nunca vi um sujeito que dissesse, não, para eu estudar, né, alquimia no século XVIII, eu preciso ver algum alquimista operando agora. Ou para estudar a magia, eu preciso estudar algo desses fenômenos metapsíquicos e parapsicológicos. E curioso, existe esse estudo também. Quando você vai na faculdade de medicina, de psicologia, tem os caras que estudam esses fenômenos direitinho, né? Mas não há a menor ligação entre eles e o pessoal da história e das ciências humanas. Eu digo, mas escuta, mas que magia é essa da qual você está contando a história? Se você nunca viu um sujeito praticando magia. Por exemplo, as pessoas no século XVI acreditavam que acontecia isso assim, assim, assim. E você sabe se acontece ou não? Você testou? Você não é iluminista kantiano que tem que testar tudo? Ou seja, você cria também, na dimensão da história das ciências humanas, um mundo fictício. Quer dizer, você transforma tudo aquilo que se passou no passado em crenças. Coloca entre parênteses a relação entre essas crenças e a realidade concreta. Curioso, existem sentenças dos papas, várias, que dizem que a magia é eficaz. Ela é condenável, ela é errada, é pecaminosa, mas ela funciona. Não toda magia, evidentemente, tem um monte de charlatão também. Mas, se nenhuma operação mágica jamais funcionasse, a sobrevivência de civilizações inteiras, inclusive a civilização moderna da Renascença, seria inexplicável. Se todo mundo só acreditava em besteira, e se nós só passamos a descobrir a realidade agora, foi só a história, os historiadores do século XX que descobriram a verdade, falaram, poxa, então é um descompasso muito grande, eles estavam todos fora da realidade, até que chegou você e descobriu, estudou a história, você descobriu tudo o que se passou. Isso é uma hipótese tão louca que não merece ser levada em consideração. Ora, eu desde o início que eu comecei a estudar essas coisas, eu sabia que precisava articular uma coisa com outra. Quer dizer, que se eu nunca vi, vamos dizer, um alquimista num laboratório fazendo as coisas dele, eu não sei como é que ele está fazendo lá, como é que eu vou estudar a alquimia do século XVI?
coisa inteiramente absurda. Quer dizer, se você não tem nenhum conhecimento da matéria, você não pode ter conhecimento da sua história também. Você não pode entender a sua história. É a mesma coisa que eu querer estudar a história da criação de cachorro sem eu saber o que é um cachorro. E, no entanto, isso é regra geral. Eu digo para vocês, eu jamais encontrei um único historiador do período, incluindo Francis Yates, né, que tivesse a menor preocupação de, peraí, eu tenho que ler uns livros de parapsicologia, essas coisas, porque os caras estão estudando esse negócio hoje. E muitas coisas que eu acredito que eram criações culturais e arbitrariedades da mente humana, às vezes não são. Às vezes são fatos da ordem física. São uma física sutil, porém. Por exemplo, o famoso experimento de Kervran. Eu já contei para vocês. Acho que eu já mencionei isso aqui. Um cientista chamado Kervran, que ele descobriu que em regiões onde não existe cálcio, né, os criadores de galinha têm um problema. Porque se não tiver cálcio, a galinha não pode fazer o ovo. E, no entanto, as galinhas de onde não tem cálcio produzem ovos tão bons quanto de qualquer outro lugar. Então, o que ele descobriu? As galinhas comiam coisas que tinham sílica. E o seu organismo transformava a sílica em cálcio. Então ele dizia, epa, mas isso aí é transmutação da matéria. Então as galinhas são alquimistas. Eu digo, mas se uma galinha pode transformar sílica em cálcio, um alquimista, um Isaac Newton, talvez seja capaz de fazer algo melhor. O que tem de errado nisso? Então, por exemplo, quando as pessoas descobriram, e quem descobriu foi Lord Keynes, o economista, né, escreveu um brilhante trabalho sobre Newton, né, e ele comprou os manuscritos de Newton. Ele era muito rico. Lá um leilão, ele comprou e foi ler. Na hora que ele foi ler, ele disse que, pô, mas Isaac Newton praticamente só tratou de alquimia a vida inteira. Quando não estava tratando de alquimia, estava tratando de assuntos bíblicos. E quando não estava tratando de assuntos bíblicos, daí, nas horas vagas, ele criou lá a teoria da gravitação. Então, mas como é que... Daí todo mundo ficou escandalizado. Mas como uma inteligência como a de Newton se dedicou a isso? Eu falei, bom, Newton se dedicou a isso porque ele percebeu que ali havia algum problema a ser estudado. E vocês não perceberam nem isto. Ora, como não perceberam nem isto, e como consideram que todo esse negócio do ocultismo, magia e tal, é o lado escandaloso, então o que eles têm que fazer? Eles têm que falsificar retroativamente a história da ciência moderna, e sumir com todos os elementos mágicos, que foram justamente os que inauguraram a grande mudança. Note bem, quando a autoridade da igreja, a autoridade intelectual da igreja começa a vacilar, quem é que entra no lugar? São os cientistas? Não, são os magos, alquimistas, astrólogos, macumbeiros, etc. São estes. Então, quer dizer, tudo isso serviu para minar a autoridade da igreja. Né? Depois de feito o serviço, bom, agora nós vamos varrer as poeiras para varrer o tapete, né? E nós vamos dizer que foi um negócio chamado ciência moderna. Mas acontece que vocês, praticantes da ciência moderna, vocês, no fundo, vocês estão todos maçons. Então, tudo que vocês estão negando em público, vocês chegam lá na loja e vocês fazem aqueles rituais que são astrológicos, alquímicos, místicos, etc, etc. Sabe quando eu comecei a pensar nisso? O dia que eu fui falar com eu estava procurando apoio dos ex-alunos do Mário Ferreira dos Santos para ver se a gente fazia uma equipe para trabalhar os manuscritos dele. Porque no fim não fiz equipe nenhuma, estou trabalhando sozinho nisso até hoje. Tem gente que publica texto do Mário Ferreira, mas publica como está e não faz nenhum trabalho filológico em cima, o que é um crime. É um crime. Você reeditar os textos do Mário no estado em que estão é um crime. Né? Mas tem muita gente que ganha dinheiro com crime. Né? Agora que eu já popularizei o Mário, todo mundo, vamos editar os livros do Mário, vamos editar. Então pega aqueles textos do jeito que está, então é uma verdadeira merda, um desastre editorial, fora do comum, e reedita, que põe lá uma introdução, né? E diz que está fazendo alguma coisa. Daí, mas eu inicialmente procurei o auxílio dos ex-alunos do Mário. Né?
O sujeito mais dedicado que tinha, eu não podia contar com ele porque ele estava tentando sintetizar o Mário Ferreira dos Santos com o Wilhelm Reich. Então ele tinha criado uma sua confusão particular. Eu falei, bom, no fim, ele está interessado em Wilhelm Reich, não vai dar. Bom, eu falei com outro. Né? Assim, muitos empinavam o narizinho. Tem um sujeito até famoso, não vou dar nem o nome dele. Dizia assim, o Mário foi um bom intérprete de Nietzsche, né? É mesmo, e tal. Eu digo, mas meu filho, ele foi um bom intérprete de Nietzsche na juventude, antes dele se tornar o Mário Ferreira dos Santos. Quer dizer, o Mário que escreveu sobre o Nietzsche era criança. Quer dizer, o Mário teve o estalo dele aos 42 anos, e daí que ele virou o Mário Ferreira dos Santos. Quer dizer, você está falando de uma coisa que já passou, que não é o verdadeiro Mário Ferreira do qual eu estou falando, né? E por fim cheguei num, que era um sujeito importante em São Paulo, e também empinou o narizinho e falou, não, mas o Mário tinha aqueles negócios esotéricos, aquela coisa. Eu digo, mas peraí, pelo que eu saiba você é maçom, meu filho. Então, você é esotérico, porra. Você vai dizer que na maçonaria vocês ficam fazendo o quê? Estudando física? É? Não, vocês fazem aqueles rituais, né? Tem aquela descida aos infernos, tem o gabinete de reflexão, tem toda aquela parafernália simbólica, ritual, que o René Guénon explica tão majestosamente, que está tudo ligado a doutrinas metafísicas, né? Tudo isso é esoterismo. Quer dizer, você está aí praticando esoterismo, empinando o narizinho porque o outro é esotérico. Isso é uma hipocrisia, evidentemente. Isso aconteceu, sei lá, quase 30 anos, né? Mas aí eu comecei a dar trato a bola e vi, né, como este desejo de ocultar o ocultismo era uma coisa generalizada. Eu faço conta, mas meu filho, se você vai lá na maçonaria, você faz todos aqueles ritos, e depois você cospe em cima do ocultismo, você está cuspindo em cima de você mesmo. Você está criando uma imagem externa, que não corresponde à realidade. Então você tem aí várias camadas de falsificação. A primeira, vamos dizer, é a famosa matematização dos objetos, que se substitui à presença real dos objetos. Né? Leibniz dizia que se você tiver todas as características quantitativas de uma coisa, você ainda não explica a existência dessa coisa. E você também não sabe o que ela é. Então ele diz, olha, tá, esse negócio de matematizar as medidas está tudo muito certo, só que você tem que saber o que você está medindo. E o que é dado pela velha teoria aristotélica da forma substancial. Então, se você tiver a forma substancial, aí você sabe o que você está medindo. Senão, você troca os objetos pelas suas medidas. Se você tem somente as suas medidas, você está falando de um mundo hipotético. Claro que, tecnicamente falando, esse mundo hipotético vai corresponder ao mundo real, porque você está falando apenas de certas relações isoladas que permanecem relativamente constantes. Tá certo? Bom, você não está falando da natureza real, você está falando, quer dizer, das ações humanas praticadas em cima do mundo real. Né? E você, na verdade, você não é que você... Hoje em dia se diz que a ciência gerou a moderna tecnologia. Eu falei, mentira, a tecnologia é que impera sobre a ciência. Ela manda na ciência, faz o que quiser. Tá certo? Com o agravante de que não existe um só aparato tecnológico que possa ser reduzido a um único princípio científico. Todos exigem articulação pragmática de princípios incomunicáveis entre si. Você não consegue achar um princípio comum. Eu já expliquei isso em outras aulas, não precisamos voltar. O negócio do fato concreto e depuração abstrativa, que tem até uma apostila no meu site. Então, essa é a primeira mentira. Segunda mentira é a de que houve uma revolução científica. Não houve uma revolução científica, houve uma revolução ocultista. Da qual, aos poucos, foi saindo o que vocês chamam de revolução científica. Mas ela não sai por ruptura. Vocês não romperam com o mundo do ocultismo, vocês apenas o encobriram. E ele está presente ainda. E isso está, vamos dizer, à medida que as pesquisas avançam, isso vai ficando cada vez mais claro. Cada vez mais claro. Então, em terceiro, você tem vamos dizer, a falsificação da própria história das ciências. Então, mas onde é que você pretende chegar com tudo isso? Em parte, você tem o fenômeno da paralaxe cognitiva, tá certo? O fenômeno vamos dizer, da proliferação de falsas autobiografias, como a do René Descartes, ou
como Michel de Montaigne e outros tantos, né? Você tem, justamente nesta época, surge a concepção do mundo como teatro. Onde até, vamos dizer, Descartes, quando ele escreve a parte científica da sua obra, ele faz como se fosse um teatro, uma obra de ficção. Quer dizer, começa a haver, vamos dizer, uma mescla de ficção e realidade, e uma mescla indistinta do que era a cultura popular na Idade Média com o que era a cultura letrada, né? Que de repente fica quase impossível você contar a história. Então, o famoso iluminismo, né, na verdade, foi um obscurantismo. Encobriu tudo para que a gente não entendesse nada. E essa é a situação no qual nós estamos. Agora, você imagina os efeitos disso numa cultura periférica como a brasileira, onde até esses elementos, vamos dizer, vamos dizer, essa falsificação de alto nível, são vistos como se fosse um ideal longínquo. Quer dizer, quando aquele filósofo francês, o Jean-Yves Béziot, ele disse que o ensino da filosofia no Brasil era a imitação simiesca de um modelo degenerado, é disso que ele está falando. O que os filósofos da USP querem ser quando crescer é uma podridão, é algo que ninguém deveria querer ser. Mas, visto da distância do terceiro mundo, aquilo parece uma coisa de alto nível europeu a ser imitada. Quando justamente nós que estamos no Brasil, que estamos no terceiro mundo, e que participamos muito perifericamente desta tradição moderna, nós estamos na posição ideal para analisá-la criticamente e contar a história como ela realmente foi. Porque nós não estamos totalmente comprometidos. Está entendendo? No Brasil, na verdade, você pode até discutir essas coisas todas de ocultismo e maçonaria então, muito mais livremente do que você pode na Europa. Ou pode nos Estados Unidos. Então, a nossa falta de compromisso com a tradição moderna nos coloca numa posição perfeita para que nós possamos absorver não a tradição moderna e a tradição antiga através dela, mas que nós possamos absorver todas as tradições, sem nos sentir presos nem inibidos por nenhuma delas. E por isso foi veja, o único lugar do mundo onde aconteceu um fenômeno como o Mário Ferreira dos Santos foi o Brasil. Porque o Mário estudava o negócio pitagórico, e escolástico, e moderno, leibniziano, tal, tudo como no mesmo plano. Para ele era tudo, tinha tudo mais ou menos o mesmo valor, ele estava livre. Se ele fosse fazer isso num ambiente universitário brasileiro, as inibições em torno seriam tantas, tá certo, que matariam ele. Não iam deixar o cara fazer uma coisa dessa. Porque eles nem podiam compreender do que ele estava falando. Né? O Mário transitava com a maior liberdade entre a filosofia grega, toda a escolástica, ele tinha lido tudo. Os escolásticos mais obscuros ele tinha lido. Coisa que ninguém leu, só especialista leu aquele, porque também só leu aquele. Né? Então, o Mário transitava livremente em todas essas coisas. Então, isso aí é possível por quê? Né? É aquele poesia do Murilo Mendes, que a gente está deitado numa rede que todos os países estão balançando. Né? Então, nós não pertencemos a tradição nenhuma. Ótimo! Então, nós podemos pegar de todas as tradições o que quisermos, o que for bom para nós. Então, no Brasil pode acontecer fenômenos como o Mário Ferreira dos Santos. Essa flexibilidade mental que o brasileiro tem. Então, quando aconteceu o Gilberto Freire, qual foi a novidade do Gilberto Freire? O Gilberto Freire começou a pegar informações de fontes que todo mundo desprezava. Ah, porque não se faz isso na universidade. Ele disse, por que eu não vou fazer? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, eu posso fazer, vocês não podem, porque vocês são pessoas importantes, eu posso. Né? Resultado, foi o maior sociólogo do século XX.
Então, em vez de tirar vantagem desta liberdade brasileira, dessa flexibilidade brasileira, o que os caras fazem? Eles se inibem de acordo com a medida da Universidade Francesa, que é uma coisa decadente e podre, que ninguém mais na França leva a sério. Então eles se castram assim mesmo, mas nós não temos que fazer isso. Nós daqui neste curso, nós praticamos a mesma liberdade humana, nós pegamos todas as fontes, tá certo? Conforme o que nos seja útil e conforme o que nos seja bom. Então, para você encontrar pessoas com esta liberdade mental, por exemplo, um camarada que tem essa liberdade mental é o tal do Ken Wilber. Por que o Ken Wilber pode ter essa liberdade? Porque ele não é propriamente um homem da universidade. Ele é um pesquisador independente que às vezes a universidade... Né, ele ganha rios de dinheiro com os livros dele, as gravações que ele faz, ele não precisa de ninguém. Então ele pode, estou misturando aqui, né, Vedanta com parapsicologia, com behaviorismo, ele pode fazer o que ele quiser. Né? Claro, Ken Wilber tem muita besteira também é um globalista, etc. Também tem isso, tá certo? Mas, então, outro que podia fazer, um grande gênio da sociologia, que foi Pitirim Sorokin, que foi presidente da Associação Sociológica Americana por muitos anos. Então, era um imigrado russo. A Rússia era também assim, a Rússia também não tinha compromisso nenhum com a Universidade Europeia, então o russo podia fazer o que quisesse. Né? Então, Pitirim Sorokin chegava e dizia o seguinte: olha, aqui nós vamos estudar, né, as doutrinas sociológicas de Confúcio. Né? Ele dizia: a sociologia é a ciência mais antiga do mundo. Todos os outros diziam que a sociologia apareceu no século XIX com Emílio Durkheim e Augusto Comte. Ele dizia: não, é uma coisa velhíssima. Daqui da Índia, né, da China. E tu pegava tudo isso aí e estudava em pé de igualdade com Emílio Durkheim. Claro que muita gente ficou escandalizada, mas tanto fez sucesso que virou presidente da associação. Então, nós podemos fazer o que faz o Ken Wilber, o que fez o Pitirim Sorokin, o que faz o Mário, em vez de nos atrelarmos a esta desgraçada tradição universitária moderna, que já está podre, caiu em tudo quanto é lugar, está totalmente desmoralizada, aqui está desmoralizada, na Europa está desmoralizada. Por que nós vamos ter que nos ajoelhar perante esses ídolos? Então, por hoje é isso aí. Agora vamos responder umas perguntinhas. Espera aí, tem uma aqui.